Você já se perguntou por que Moisés, o grande libertador do povo de Israel, o homem que falou com Deus face a face e recebeu os 10 mandamentos, não entrou na terra prometida? É uma das histórias mais intrigantes e comoventes de toda a Bíblia. Ele liderou seu povo por 40 anos no deserto, suportando desafios que quebrariam qualquer outra pessoa. Mas, no momento final, quando o destino de uma nação estava ao alcance das mãos, ele apenas pôde ver a terra de longe. O que aconteceu? Qual foi o erro que custou a Moisés a realização do seu maior sonho? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história para entender não apenas o que aconteceu, mas o que ela nos ensina sobre liderança, obediência e, acima de tudo, sobre a natureza de Deus. Fique comigo até o final, porque a conclusão dessa jornada revela uma verdade surpreendente sobre a misericórdia divina. Para entendermos essa história, precisamos voltar no tempo, para o deserto de Zin, em um lugar chamado Cádiz. O povo de Israel, mais uma vez, estava exausto. A água havia acabado, e o desespero começou a se transformar em raiva e murmuração. Eles se reuniram contra Moisés e Arão, dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. Por que vocês nos trouxeram a este deserto para morrermos, nós e nossos rebanhos? Essa não era a primeira vez. Décadas antes, em um lugar chamado Refidim, uma situação parecida aconteceu. Naquela ocasião, Deus disse a Moisés para bater em uma rocha com seu cajado, e a água jorrou para todo o povo. Mas desta vez, em Meribá, a instrução de Deus foi diferente. E essa diferença é a chave para toda a história. Moisés e Arão, angustiados com a rebelião do povo, foram até a entrada da tenda do encontro e se prostraram. Então, a glória do Senhor apareceu a eles. Deus, em sua paciência, deu uma ordem clara e simples a Moisés. Ele disse, conforme lemos em Números capítulo 20, pegue o seu cajado, reúna a comunidade, você e seu irmão Arão, e, diante de todos, falem àquela rocha, e ela dará a sua água. Prestem atenção na instrução. Falem à rocha. Era um comando simples, que exigia apenas fé e obediência. Era uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder de uma maneira nova e milagrosa, mostrando que sua palavra era suficiente para transformar a realidade. Não era necessário esforço humano, apenas a confiança na palavra divina. Mas o que aconteceu a seguir foi um ponto de virada trágico. Moisés, consumido por décadas de frustração, sentindo o peso da ingratidão do povo, perdeu o controle. Ele reuniu a assembleia diante da rocha, mas em vez de falar com fé, ele explodiu em ira. Ele gritou para o povo: ouçam agora, seus rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para vocês? Naquele momento Moisés cometeu 2 erros fatais. Primeiro, ele se colocou junto com Arão, no centro da ação. Será que nós teremos que tirar água? Ele tomou para si o crédito que pertencia unicamente a Deus. Segundo, em vez de obedecer à ordem de falar com a rocha, ele, tomado pela raiva, levantou o braço e bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado. Imediatamente, a água jorrou em abundância. O povo e os rebanhos beberam e foram saciados. O milagre aconteceu, mas a forma como aconteceu foi uma desobediência direta. Moisés agiu por impulso e frustração, em vez de agir com fé e reverência. Ele representou mal o caráter de Deus diante de toda a nação. Em vez de mostrar um Deus que provê através de sua palavra serena, ele apresentou uma imagem de um Deus que age com raiva e força bruta, assim como ele mesmo estava agindo, e as consequências foram imediatas e severas. Logo após o ocorrido, o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque vocês não confiaram em mim para me santificar, para me honrar como santo diante dos filhos de Israel, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dei. Pense no peso dessas palavras. Depois de uma vida inteira de serviço, de sacrifício, de interceder pelo povo, Moisés ouviu que seu maior objetivo não seria alcançado. Tudo por causa de um momento de descontrole, de um ato de desobediência nascido da incredulidade. Ele falhou em confiar plenamente na instrução de Deus e em glorificá-lo da maneira correta. Essa história é um lembrete poderoso de que, para Deus, a obediência e a atitude do nosso coração são tão importantes quanto os resultados. O povo recebeu a água,
Mas o líder foi disciplinado por não honrar a santidade de Deus. Os anos se passaram. A geração rebelde pereceu no deserto, como Deus havia determinado. Uma nova geração se levantou, pronta para conquistar a terra prometida. E Moisés, já com 120 anos, mas com o vigor intacto, sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Em seus últimos dias, ele proferiu um dos discursos mais emocionantes da Bíblia, registrado no livro de Deuteronômio, preparando o povo para a jornada sem ele. Então, Deus o chamou para uma última missão. Ele ordenou que Moisés subisse ao Monte Nebo, a um pico chamado Pisga, que ficava em frente a Jericó. De lá, Deus lhe daria uma visão panorâmica de toda a terra prometida. A terra que fluía leite e mel, a herança que ele havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Imagine a cena. Moisés, sozinho no topo da montanha, olhando para o horizonte. Ele viu a vasta extensão de Gileade, as terras de Efraim e Manassés, as colinas da Judeia e o vale de Jericó. Seus olhos, que viram a sarça ardente e as pragas do Egito, agora contemplavam o cumprimento da promessa. Era um momento agridoce. A realização de um sonho que ele podia ver, mas não podia tocar. E Deus lhe disse: "Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei à sua descendência. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará para lá." Moisés morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor havia dito. E a Bíblia nos conta algo extraordinário. O próprio Senhor o sepultou em um vale, e até hoje ninguém sabe onde fica seu túmulo. Mesmo em sua disciplina, Deus honrou seu servo. Ele não o abandonou. O próprio Criador cuidou do sepultamento de Moisés. Mas a história de Moisés não termina no Monte Nebo. Séculos depois, algo incrível acontece. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, vemos Jesus levando Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, Jesus é transfigurado, e seu rosto brilha como o sol. E quem aparece ao lado dele conversando com ele? Elias e Moisés. Moisés, o homem que não pôde entrar na terra prometida terrena, aparece glorificado na presença do próprio Filho de Deus, discutindo a jornada de Jesus para Jerusalém. Este é o ponto crucial. A disciplina de Moisés em Meribá não foi sua sentença final. A falha dele não definiu seu destino eterno. Ele finalmente entrou na terra prometida celestial, na presença do seu Salvador. Esta é a beleza do Evangelho escondida no Antigo Testamento. A história de Moisés nos ensina que mesmo os maiores e mais fiéis líderes podem falhar. Todos nós, em algum momento, agimos por impulso, raiva ou incredulidade. Mas a história também nos mostra que a graça de Deus é maior do que a nossa falha. A misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento. Moisés não entrou na terra de Canaã, mas entrou na glória eterna. Sua vida é um testemunho de que nossa obediência é vital. Mas nossa salvação final não depende de nossa performance perfeita, mas da fidelidade e do perdão de um Deus amoroso. Que lição incrível! Se essa reflexão tocou seu coração e te fez pensar, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecê-lo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos estudos bíblicos. Juntos podemos continuar a explorar as profundezas da Palavra de Deus e a espalhar sua mensagem de esperança. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.